No último vídeo estivemos a ver que o consenso da ciência continua a ser que o consumo de colesterol dietético, o consumo de ovos, de carnes, tudo isso que tem colesterol, aumenta de facto os nossos níveis de colesterol. Não ao mesmo nível que a gordura transsaturada ou saturada, mas a um nível significativo. Vimos também que uma redução de apenas 5% nos níveis de colesterol no sangue pode poupar milhões de vidas todos os anos. No entanto, porque é que nos últimos anos tem surgido alguma confusão à volta desta questão e porque é que há alguns estudos que não mostram qualquer efeito no colesterol dietético quando consumimos alimentos como os ovos? Isto acontece essencialmente por causa do desenho dos estudos. E é essas razões que vamos ver hoje. E a primeira razão é uma que nós já vimos no outro vídeo. Vimos que há um efeito platô no colesterol. Quando nós temos o colesterol baixo e consumimos colesterol dietético, 1 ou 2 ovos, é normal que o nosso colesterol aumente muito. No entanto, se já tivermos um consumo de colesterol diário muito alto, ou se os nossos níveis de colesterol no sangue já forem muito altos, este aumento de 1 ou 2 ovos por dia a mais não vai fazer grande diferença. Algumas fontes dizem que acima de 500 mg por dia de colesterol, ou seja, 2 ovos e meio, não faz diferença. Outras fontes dizem que só após 1000 é que não faz diferença. Mas independentemente deste valor, nós sabemos que existe um efeito platô. Então, sempre que vocês virem um estudo que diz que comer colesterol não aumenta o colesterol ou comer ovos não aumenta o colesterol, vão ao estudo e vejam estas duas coisas. Vejam, em primeiro lugar, os níveis iniciais de colesterol dos pacientes. Vejam se os níveis estão realmente baixos. E como nós vimos aqui já há 2 ou 3 vídeos atrás sobre o colesterol, a recomendação ideal para o colesterol total seriam 150 mg por decilitro ou 50 a 70 mg por decilitro para o colesterol LDL. Isto é o colesterol que nós devemos procurar ter. Então, vocês vão reparar que muitas vezes os participantes já começam com o colesterol à volta dos 200, o que já é um pouco elevado. E aí, o adicionar um ovo extra por dia, ou 200 mg extra de colesterol por dia, provavelmente não vai fazer grande diferença. Outra coisa, para além dos níveis iniciais de colesterol, vejam quanto colesterol é que eles estavam a consumir antes do estudo. Se ele estava a consumir à volta de 500 ou 1000 mg de colesterol por dia, então é normal que ao adicionarem mais colesterol não tenha ocorrido qualquer efeito nos níveis do sangue. O fator número 2 é o da restrição calórica. Quando nós estamos em restrição calórica e perdemos peso, o nosso colesterol tem tendência a baixar. E esta é uma tática muitas vezes usada para a promoção de dietas low carb. Põem as pessoas num déficit calórico muito grande, a comer grandes quantidades de carne, mesmo gordura saturada, colesterol, tudo isso, e depois, passado algum tempo, como as pessoas estavam num déficit calórico tão grande e baixaram o colesterol, eles vão poder dizer, estão a ver, comeram isso tudo e o colesterol baixou na mesma. Logo, a gordura saturada, o colesterol e isso tudo não faz mal nenhum, é um mito. Mas não, porque eles estavam num déficit calórico. O que nós queremos é que eles comam exatamente as mesmas calorias, mantenham exatamente o mesmo peso e aí sim vemos se o colesterol aumentou ou não, assumindo que ele já estava baixo antes, tanto nos níveis de sangue como no consumo diário. Por exemplo, peguem num grupo de pessoas com diabetes, com o consumo diário de calorias à volta de 3100, cortem-lhes 1000 calorias de hidratos de carbono e vá lá, aí têm uma queda nos níveis de colesterol de 10% em apenas 2 semanas. Isto aconteceu porque comer hidratos de carbono aumenta o colesterol? Não, isto aconteceu porque eles simplesmente perderam peso. Juntem um grupo de pessoas com 200 mg em média de colesterol no sangue, deem-lhe 2 ovos por dia durante 12 semanas, ao mesmo tempo que lhe cortam 25% das calorias e já registram uma ligeira queda nos níveis de colesterol. Mas na verdade, seguir dietas low carb, altas em gordura saturada e colesterol a longo prazo, está associado a um nível mais alto de colesterol. Ok, a terceira razão é que muitos estudos analisam os níveis de colesterol em jejum. E apesar disso ainda ser a prática mais comum e utilizada em todo lado para medir os níveis de colesterol, ela pode não ser bem a correta, porque os nossos níveis de colesterol podem aumentar significativamente 3, 4, 5 horas após a refeição, mas depois quando tivermos 8 horas em jejum ou 12 horas em jejum, podem já ter voltado
ao nível base. Qual é que é o problema? É que se vocês vão estar a comer uma quantidade decente de colesterol, gordura saturada, seja o que for, de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, porque fazemos várias refeições ao longo do dia, isto quer dizer que vocês vão estar sempre com os níveis de colesterol elevado, mas quando vão fazer análise, porque passaram a noite toda em jejum e fizeram as análises ao acordar, acaba por alterar aqui um pouco os valores. Testem os níveis de colesterol 2 a 3 horas depois de uma refeição rica em colesterol e gordura saturada e vão ver que eles aumentam significativamente. Por esta razão, em 2016, esta instituição europeia, que eu vou passar a ler, European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, afirmou que os níveis de colesterol em jejum não refletem a realidade, uma vez que não passamos a maioria do nosso dia em jejum. No entanto, como eu disse, este ainda continua a ser o padrão para as análises clínicas. Destes fatores todos que eu falei aqui, se calhar é o menos importante, mas continua a ser relevante. Ok, vamos agora para o quarto fator, que é um dos mais interessantes, que é o do efeito substituição. Isto é, digamos que os investigadores usam ovos para testar o efeito do colesterol dietético no colesterol do sangue. Dividem os participantes em vários grupos, um dos grupos consome ovos e outro não. No entanto, vão a ver a dieta dos grupos e o grupo que não consumiu ovos conseguia estar a consumir a mesma quantidade de colesterol que o que consumiu ovos. Como é que fazem isto? Por exemplo, aumentando o consumo de outras fontes de colesterol ou gordura saturada. E foi isto que aconteceu num estudo de 2015 que na altura foi muito publicitado nas redes sociais e nos mídia. Aliás, este estudo que eu vou mostrar agora faz um check em todas as caixinhas de um estudo que estava a tentar mostrar de facto que o consumo de colesterol dietético não tem problema nenhum. É um estudo de controlo randomizado, o que é ótimo, e procurou comparar os efeitos do consumo de 12 ovos por semana com 2 ou menos ovos num grupo de 150 participantes, ao longo de 3 meses. É um estudo ainda com uma duração mais ou menos, neste caso. E no final, concluíram que não havia diferenças significativas entre os dois grupos, por isso podemos comer ovos e colesterol dietético à vontade. No entanto, quando passamos do título e abrimos o estudo, vamos encontrar algumas coisas que se calhar levantam algumas bandeiras vermelhas. Em primeiro lugar, os participantes eram pré-diabéticos, já não eram propriamente saudáveis. E claro, tinham excesso de peso, uma média de IMC de 35. Nós queremos estar abaixo de 25, eles estavam no 35, bastante elevado. Depois já tinham valores de colesterol à volta dos 200 mg por decilitro, que é ligeiramente elevado. Antes do estudo também já estavam a consumir à volta de 300 mg de colesterol por dia, um valor que já é significativo. Durante o estudo, o grupo que não estava a comer ovos, estava a comer outras fontes super ricas em colesterol e acabava por consumir a mesma quantidade de colesterol que o grupo que comia os ovos. Ou seja, estavam a comparar o consumo alto de colesterol com o consumo alto de colesterol. Claro que não ia encontrar diferenças entre grupos. Aliás, o grupo que não estava a consumir ovos foi instruído pelos investigadores para aumentar o consumo de carne. E por fim, a cereja no topo do bolo que acaba com a credibilidade deste estudo é que cerca de metade dos participantes, tanto num grupo como no outro, estavam a tomar medicamentos para baixar o colesterol. E pararam de os tomar durante o estudo? Não. Continuaram a tomar medicamentos para diminuir o colesterol durante um estudo que estava a testar se alguns alimentos aumentam o colesterol ou não. E esse estudo é de facto um dos casos mais gritantes de estudos que vêm para a comunicação social, são muito reconhecidos, são muito falados e geram muita confusão, mas quando vamos ver o estudo, realmente pior era difícil. Para adicionar isto tudo, obviamente o estudo foi patrocinado pela indústria dos ovos. Não é que os estudos patrocinados sejam todos maus, mas quando temos um desenho deste calibre, ou deste baixo calibre, e o estudo patrocinado, aqui já começamos a ligar ainda mais os pontos. E por falar no financiamento, há um estudo muito interessante que procurou analisar as diferenças nos resultados entre os estudos financiados pela indústria dos ovos e os estudos que não são financiados, para ver se registram grandes diferenças nas conclusões, se o financiamento for da indústria ou não. E a primeira conclusão interessante a que eles chegaram é que, nos últimos anos, a grande maioria dos estudos feitos sobre este assunto foi financiada pela indústria. Porquê que isto é importante? Porque nós já andamos a estudar o colesterol e já sabemos que o colesterol é mau e tudo isso desde a década de 50, 60. Ou seja, chegou a uma altura
é que nós já tínhamos tanta evidência, já todas as associações de nutrição e saúde têm toda a evidência que precisam e deixaram de estudar mais o assunto, porque não vamos continuar a despejar dinheiro e investigação numa coisa em que já temos as conclusões que precisamos. No entanto, é aqui que entra a indústria e continua a financiar estudos que agora podem vir contradizer aquilo que foi dito para trás. Não quer dizer que por ser mais recente o estudo seja melhor. Neste caso, simplesmente o interesse das instituições públicas e financiamento público por questões do colesterol diminuiu drasticamente, porque já tinham atingido as conclusões que eram necessárias, e os estudos mais recentes têm conclusões contrárias, porque são feitos, na maioria dos casos, para isso. E quem me conhece sabe que eu sou completamente contra teorias da conspiração e tudo isso. Mas de facto isto aqui não é uma teoria da conspiração, é um facto real. Mais uma vez, volto a repetir, não quer dizer que todos os estudos financiados pela indústria sejam maus, ok? Neste caso, o estudo encontrou que 93% dos estudos não financiados pela indústria concluíram que consumir colesterol aumenta de facto o nosso colesterol, ou consumir ovos aumenta o nosso colesterol. O mais surpreendente disso tudo é que 86% dos estudos financiados também pela indústria também concluíram que consumir colesterol aumenta o colesterol. Por isso estão a ver que a indústria não está toda enviesada a nada disso. Mas segundo os investigadores, e agora há que entrar a parte mais interessante, 49% dos estudos financiados pela indústria, apesar de terem concluído que comer colesterol aumenta o colesterol, os investigadores, nas conclusões, não no tratamento de dados, nas conclusões, dizem isto de forma um bocadinho indireta ou não o dizem de todo. Ou seja, 49% dos financiados reportaram conclusões que não coincidiam com aquelas que tinham encontrado, havendo, na maioria dos casos, uma desvalorização pelo aumento do colesterol. Ok, espero que isto vos tenha dotado de muito sentido crítico em relação aos estudos em geral e à questão do colesterol em particular. No entanto, não vamos ficar por aqui. Não vamos ficar por aqui porque ainda falta falar de uma coisa muito importante, que é e o colesterol HDL. Ovos, de carnes, tudo isso que tem colesterol, aumenta de facto os nossos níveis de colesterol. Não ao mesmo nível que a gordura transsaturada ou saturada, mas a um nível